Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcos Piani e eu gostaria de falar um pouco sobre os BRICS, a reunião dos BRICS que aconteceu essa semana, que foi muito importante. Bom, os BRICS são um grupo de países formado inicialmente pelo Brasil, Rússia, Índia e China, e que depois incorporou a África do Sul. E é um acordo, um consórcio de países que visa melhorar o intercâmbio econômico e em vários outros setores, tecnologia e até segurança. E essa semana foi um encontro muito importante, porque pela primeira vez houve uma expansão, né? Houve o convite para que outros países se juntassem aos BRICS, ampliando esse número para 11, e que já está sendo chamado de BRICS+, ou BRICS Plus, né? Os países que foram convidados a integrar o BRICS a partir de janeiro do ano que vem, 2024, são a Argentina, o Egito, a Etiópia, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e o Irã, certo? Essa inclusão é bastante significativa sobre vários aspectos, além do aspecto econômico, que não é pequeno, porque a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã são grandes produtores de petróleo, né? E quando você adiciona isso o Brasil, que também é produtor, e a Rússia, que é um dos maiores produtores, a gente tem um total de pelo menos 40% a 50%, alguns dizem até mais, dessa produção de petróleo do mundo, certo? Além disso, estrategicamente e geopoliticamente, alguns desses países estão na região do Oriente Médio, e isso também é bastante estratégico, porque contrabalança uma posição geopolítica importante do Ocidente, dos Estados Unidos. Além disso, essa inclusão contempla vantagens para uma iniciativa que tem se consolidado e tem se expandido, que é a chamada Belt and Road, que é basicamente um projeto chinês de recriação da antiga Rota da Seda. Em português foi traduzido como Cinturão e Rota, né? Então, é um percurso, uma rota tanto marítima quanto terrestre, para ajudar a escoar as produções de vários países, principalmente da China, mas também inclui outros países da Europa e até o Brasil, em que está previsto a criação de uma ferrovia que poderia escoar a nossa produção agrícola. Aliás, o papel do Brasil, claro, ainda como produtor de commodities, é importante. Tanto a China quanto a Índia têm uma necessidade muito grande de alimentos, apesar de produzirem também, mas o Brasil, dentre todos esses, se destaca pela produção agrícola, e nós vamos poder ter uma maneira de escoar melhor essa produção. A gente sabe que a infraestrutura brasileira para distribuição de produtos agrícolas é limitada, né? Tem alguns problemas, e segundo esse plano, seria possível exportar diretamente para o Pacífico, economizando muito tempo. Por falar em transporte marítimo, a introdução do Egito também dá acesso garantido pelo canal de Suez a outros, a China e a Índia, né? Mas talvez a grande surpresa desse anúncio, desse convite, foi a inclusão do Irã. O Irã
recentemente fez um acordo de paz, uma colaboração inédita, que foi intermediada pela China com a Arábia Saudita. Ou seja, Irã e Arábia Saudita, que tinham diferenças antigas e uma certa rivalidade, agora, se tudo se confirmar, né, se eles aceitarem o convite, o que é quase certeza, o Irã vai fazer parte desse grupo, e isso vai contra a tentativa e os esforços de décadas do Ocidente, principalmente Estados Unidos, de isolar o Irã. E certamente vai acarretar algumas represálias e algumas reações, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. Israel, aliás, sofreu recentemente uma mudança no sistema jurídico e deu maior agilidade, entre aspas, para o governo enfrentar alguma situação mais grave de ameaça. Isso foi amplamente contestado, mesmo dentro do país. Houve vários protestos, mas se manteve. E, além desse esforço por terra e por mar, há também uma chamada BRI, na verdade, Belt and Road, digital, né? Então, através dessa rota comercial, também deve aumentar o fluxo de informações e de pagamento eletrônico digital, né? A China tem um projeto já avançado de estabelecimento de uma moeda digital, o yuan digital, que tem se expandido dentro do país e certamente vai se expandir na direção desses países. Além disso, se discutiu também uma moeda única, né, uma moeda de troca, para que esses países dependessem menos do dólar, basicamente, para o uso das moedas locais. Então, a China começou a comprar petróleo da Arábia Saudita em yuan, e a Rússia e a Índia também têm feito intercâmbio de produtos, principalmente petróleo russo, também usando a rupia indiana. Essa mudança de moeda ameaça a estrutura do petrodólar, né? Os Estados Unidos baseou muito da sua força econômica do dólar através da negociação, digamos, outros diriam até uma certa coerção da Arábia Saudita para que ela só vendesse petróleo em dólar. Depois outros países também adotaram essa prática. Mas com a possibilidade de compra e venda em outras moedas e com a mudança ou aproximação da Arábia Saudita, que é um parceiro histórico dos Estados Unidos, isso representa simbolicamente e praticamente uma mudança muito importante, porque agora, além da produção de petróleo, existe uma tendência maior da Arábia Saudita depender mais de ajuda militar ou de apoio militar dos países dos BRICS, se isso for necessário, né? Para o Irã também é muito importante porque o país quebra esse isolamento e será possível comercializar melhor. Do lado do Brasil, a Argentina foi um convite, uma sugestão do Brasil no momento que eles estão numa crise econômica muito séria e com perigo do país eleger um candidato de direita ou de extrema direita,
e isso pode trazer problema, inclusive, para o Mercosul. Então, essa perspectiva dos BRICS receberem a Argentina pode melhorar a economia. Inclusive, já houve sugestão do ministro Haddad de que seja feita exportação de grãos da Argentina usando o yuan, certo? Com garantia. Outro ponto importante são o novo Banco de Desenvolvimento, né? Que é, no momento, presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, e visa dar uma opção de investimento para esses países, não só do BRICS, mas está aberto para outros países também, uma opção ao FMI, né? E imediatamente após o convite à entrada da Argentina nos BRICS, o próprio FMI ofereceu uma linha de crédito para a Argentina. Ou seja, isso mostra que não tem mais só uma opção, né, de comércio e de financiamento. Agora, existem outras opções. Isso é bastante importante para negociar melhor, inclusive, com o Ocidente, Mercosul, com a União Europeia. Não é uma questão de contrapor o Ocidente, mas sim uma opção de como se organizar melhor e como negociar em bloco, né, que é bastante comum hoje em dia. Existe Mercosul, União Europeia é um exemplo de cooperação supranacional. No sudoeste da Ásia também existe um grupo de países chamado ASEAN. Existe o Acordo Transatlântico de Comércio, Transpacífico de Comércio, ou seja, uma série, o NAFTA também, né, na América do Norte. Ou seja, existe uma série de acordos que agora chegaram a países subdesenvolvidos que ainda não tinham essa possibilidade de negociação. Isso tudo se dá no meio de uma situação de guerra fria dos Estados Unidos com a China e uma guerra quente da Rússia, que é membro do grupo. Então, é claro que há uma certa especulação sobre a implicação militar dessa colaboração econômica. Esperamos que ela não se expanda, né, que a guerra não se expanda, e que essa expansão favoreça o comércio e a troca de informações e tecnologias e beneficie a todos. É isso.